Gente, mudar de assunto aqui, trazer informação importante, porque a agência de viagens 123 Milhas anunciou no dia 18 de agosto que irá suspender os pacotes e também a emissão de passagens de sua linha promocional. A medida afetará viagens já contratadas da linha Promo, de datas flexíveis, com embarques previstos de setembro até dezembro de 2023. E para poder falar sobre esse assunto, a gente vai conversar a partir de agora com o advogado do consumidor, o Flávio Cardoso. Flávio, um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo ao Balanço Geral Manhã, principalmente para falar sobre todo esse transtorno, né? Tem muita gente preocupada, mas bom dia para você primeiro. Bom dia a todos. Vamos falar sobre toda essa situação, porque de fato é até para a gente explicar ao nosso telespectador, essa linha promo da 123 Milhas, né, para quem não está habituado e talvez não tenha utilizado, é uma linha, né, Flávio, que se vendia passagem geralmente abaixo do custo do valor de mercado, em geral era isso, e inclusive a gente falou aqui, eu falei, né, que eram passagens flexíveis, né, na compra da própria passagem já se dizia, o embarque vai ser entre o dia 8 e o dia 9, a ida, né, o retorno vai ser entre o dia 14 e o dia 15. Era já flexível, questão de embarque, de ida e de volta. E isso já era contratado dessa forma, o consumidor já estava ciente. A surpresa agora é que mesmo tendo essa flexibilidade, a 123 Milhas decidiu não mais cumprir com a obrigação. É isso? É exatamente isso, né? O Brasil foi pego de surpresa com a notificação da 123 Milhas informando que não mais emitirá as passagens previstas com embarques de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 da classificação Promo. E nós entendemos que se trata de uma conduta abusiva e ilegal por parte da 123 Milhas quando ela tenta impor a não emissão desses bilhetes e colocar para o consumidor a opção, como única opção, a devolução através do voucher. Isso é interessante a gente dizer porque, na verdade, se ela se coloca na situação de que não pode cumprir a obrigação, ela teria que entrar numa espécie de negociação com o consumidor. Na verdade, a decisão de como seria reparado, né, dessa questão seria do consumidor, é o consumidor que decidiria. É exatamente isso. O Código de Defesa do Consumidor ele determina no seu artigo 35 que quando o fornecedor, no caso a 123 Milhas, não puder cumprir a obrigação, que é cumprir o contrato, né, o consumidor ele tem a escolha, né, a faculdade de exigir o cumprimento desse seu contrato ou receber o valor em dinheiro, moeda corrente no país, como restituição. Entendi. Então, assim, na prática, a 123 Milhas está sugerindo que, de fato, o consumidor aceite um voucher. Seria um voucher no valor da passagem. No entanto, o consumidor não é obrigado a aceitar esse voucher. Ele pode, por exemplo, exigir que a obrigação seja cumprida, tipo 123 Milhas, compre a passagem e me dê. Isso. Né? Independente de como você faz, de onde você pega, mas eu quero a passagem para fazer minha viagem. Ou até mesmo exigir o retorno em dinheiro. Em dinheiro, exatamente. Depósito bancário ou estorno do cartão, enfim. Isso. Ele pode colocar, né, 123 Milhas pode colocar o voucher como uma opção, mas o que está acontecendo é uma imposição como única opção. Então, o consumidor ele está sendo obrigado a aceitar o voucher como devolução em crédito, mas o consumidor ele tem o direito de exigir o cumprimento, porque muitos vão querer utilizar o bilhete, vão querer viajar, porque existe uma expectativa, existe uma questão de logística, de hospedagem, de compra de ingressos de eventos. Então, são passagens que foram adquiridas com uma certa antecedência, né? A grande maioria com 1 ano de antecedência, então existe uma programação e o consumidor ele deve exigir o cumprimento e a emissão dessas passagens. Aquele que não deseja, né, viajar, ele pode, né, deve exigir a quantia, a restituição em dinheiro. O voucher ele pode ser colocado como uma opção, mas não como está sendo dessa maneira, porque a 123 Milhas colocou como única opção, né, está impondo como uma decisão unilateral ao consumidor aceitar o voucher. Nessa questão da imposição, o site deles é até inclusive bem claro, né? Naquela parte que tem ali perguntas e respostas, né? Isso. Tem inclusive uma pergunta que é justamente se pode se receber, né,
a compensação pelo não cumprimento da obrigação de uma outra forma, eles colocam não, que a única opção é o voucher, né? Isso, estão colocando Isso como é única abusivo, opção né? o voucher. Abusivo e ilegal, né? Está afrontando aí o Código de Defesa do Consumidor. Além disso, tem uma questão também que os vouchers, eles não estão sendo no valor total e integral da compra ou da passagem, né? Eles são vouchers fracionados. Né? Além de ofertar como voucher essa restituição, eles estão colocando fracionados. Então, vários vouchers para que o consumidor ele escolha uma outra data e vai ter mais dificuldade, porque nós sabemos que no sistema aéreo a passagem ela tem uma volatilidade muito grande, né? A mudança de preço é até absurda. E quem adquiriu essa passagem um ano atrás, hoje não consegue comprar novamente a mesma passagem. Nenhuma, Então esse voucher ele não vai ter uma efetividade na hora de adquirir a nova passagem. A gente tem essa situação, então, para as passagens que ainda são para esse ano, né? Até dezembro, não é isso? Isso. Porque tem gente que, por exemplo, já comprou passagens para o ano que vem. Nas do ano que vem, por enquanto, a 123 Milhas não falou nada sobre elas, né? Ela não cancelou, mas ela disponibilizou no mesmo notificado, na mesma notificação, que o consumidor que desejar também vai ter direito a esse voucher. Então para o próximo ano também... As passagens de janeiro de 2024. Então a situação pro próximo ano é complicada da mesma forma. A previsão é de que não vai alterar, né? Já que cancelaram de setembro a dezembro, mas deram a opção também para receber em voucher quem solicitar que tiver passagens de janeiro de 2024 em diante. Ou seja, não está definido ainda como ficará no próximo ano, Isso. mas a empresa já está se antecipando, dizendo, olha, quem ficar em dúvida, a gente vai decidir. Em outras palavras, como eu estivesse dizendo, a gente vai decidir o que vai fazer a partir de janeiro. Não decidimos ainda, mas se você já quiser se antecipar e pegar o voucher logo, você pode. É tipo isso, mais ou menos por aí. Exatamente. E ela está decidindo unilateralmente, né? Quer dizer, o contrato, né, é uma situação que envolve as duas partes. Não pode somente uma tomar decisões fora do contrato. Até Sim. porque se existisse uma cláusula estabelecendo o voucher como única opção, essa cláusula seria nula. Então, ela não teria validade alguma. Porque é ilegal, né? Estaria fora da legislação. Exato. Né? Por se tratar de um contrato de adesão, o consumidor ele não pode questionar cláusulas ao assinar o contrato, porque não tem como alterar naquele momento. Mas geralmente é aquele modelo pré-pronto que todo mundo acaba assinando igual, né? Exatamente. E nós temos hoje algumas decisões, né, pelo país, já determinando em uma delas o bloqueio imediato daqueles valores para comprar novas passagens e também determinando que a 123 Milhas proceda com o cumprimento do contrato, que é a emissão das passagens. Então, nós temos já algumas decisões pelo país entendendo e determinando que a 123 Milhas cumpra a obrigação. Esse assunto com certeza vai dar muito pano para a manga. Porque assim, a gente entende que do ponto de vista consumerista, né, nós temos essa questão de que o consumidor pode exigir o cumprimento da obrigação, se quiser pode pegar o dinheiro de volta e até, se for o caso, pode sim pegar o voucher caso o consumidor queira. Mas isso é do ponto de vista do direito do consumidor. Do ponto de vista do direito civil de um modo geral, cabe indenização, não cabe? Cabe indenização. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 35, ele fala que o consumidor ele tem direito àquelas três opções, né, que é o cumprimento da obrigação, devolução e perdas e danos, que é justamente o dano moral que está configurado na medida em que o consumidor ele se programa, né, ele muitas vezes programa uma férias, para tirar as férias com a família, tem a questão da logística, de comprar hospedagem, comprar eventos, pode ter algum evento marcado e perder esse evento, então o dano moral ele está configurado nessa situação. A partir da provocação da 123 Milhas, ao não emitir, né, ao cancelar essas passagens, para além do dano material, existe também uma indenização, uma reparação moral, porque o consumidor está ali sendo colocado numa situação de transtorno, de sofrimento. Ainda que a obrigação de alguma forma seja cumprida. Por exemplo, nesse exemplo que o senhor traz para a gente, de bloqueio da conta da 123 Milhas em um caso específico que ganhou repercussão jurídica. Nesse caso, a conta foi bloqueada, nós teremos, portanto, em tese, é o que a gente imagina, o cumprimento da obrigação para a compra da passagem, né? Isso. Mesmo nesse caso, cabe a indenização? Sim, né? Aí quem vai avaliar, na verdade, é o tribunal, né? Os magistrados vão fazer essa avaliação. Nós entendemos que cabe sim o pedido de indenização por dano moral, porque houve o rompimento do contrato, né? Houve uma conduta ilícita por parte da 123 Milhas, não só o dano material ali, de fazer com que o consumidor ele aceite, né, esse voucher, mas também colocou o consumidor numa situação de frustração, né, de um transtorno
muitas vezes familiar, né? Tem a questão profissional, tem aquele consumidor que pode ter algum evento profissional já agendado naquele período. Então, claro que deve-se analisar caso a caso, mas de modo geral, nós entendemos que cabe também uma reparação moral. Que dicas o senhor daria para quem compra passagem aérea de forma online? Aliás, quem quer comprar, né? Quem tem comprado, tem pessoas que inclusive têm essa prática e talvez já tenha até um pouco mais de facilidade, mas pode ser que tenha alguém agora que quer viajar, que está se planejando e está pensando como fazer essa compra. Existem dicas que podem ser adotadas nessas compras? Sim, o consumidor ele é o sujeito de direitos e deveres, né? E o principal dever do consumidor é o dever de pesquisar. Antes de efetuar uma compra, é importante ele pesquisar em vários sites, verificar que se aquele site ele tem aquele cadeadozinho que mostra uma segurança, se a empresa disponibiliza um CNPJ e se ela tem um endereço fixo. São situações que o consumidor deve fazer, né, antes de efetuar uma compra. E também buscar se aquele site ele tem uma acessibilidade para atendimento, né, o saque, para que o consumidor ele possa tirar suas dúvidas, fazer algumas reclamações e aí sim o consumidor ele vai ter um pouco mais de segurança para fazer suas compras, né? No caso da 123 milhas, realmente foi algo inesperado, né? Não se tinha notícia de algo tão grave que estava por acontecer. Então, mas o consumidor ele tem esse dever de, antes de fazer qualquer tipo de compra online, fazer a pesquisa. No caso, como o senhor coloca da 123 milhas, é algo que não se previa, né? Porque, lógico, problemas todas as empresas terão, e uma empresa grande como a 123 milhas tinha, sim, alguns eventuais problemas. Agora, esse é porque ganhou grandes proporções, né? Não se imaginava que a 123 milhas, uma empresa aparentemente séria, né? Isso. Pelo menos é isso que a gente tem ideia, fosse passar por uma situação como essa. Exatamente. E a empresa, né? Nós temos informações que foi a maior anunciante de 2022. Então, é uma empresa que estava, né, estabelecida no mercado nacional, né, produzindo, trabalhando normalmente e vendendo normalmente para os consumidores. Então, não se esperava essa atitude e de maneira unilateral, né, sem conversar, sem analisar os direitos de cada usuário. A gente tem uma previsão dentro do Código de Defesa do Consumidor que no caso das compras online, né, dentro desse ambiente consumerista mesmo, sim, no caso das compras online de produtos palpáveis, né, vou chamar assim, não sei se esse é o termo técnico, mas por exemplo, se eu comprar uma camisa online, eu recebo essa camisa, simplesmente por não gostar eu tenho o direito de devolvê-la, o direito do arrependimento, né? Isso. Inclusive tem prazos diferentes para o direito de arrependimento, a depender se o item é durável ou não é, né? Enfim, não sei como é que funciona, isso pode até explicar depois. Mas enfim, eu tenho direito ao arrependimento. No caso da compra, não de produto, mas de serviço, que seria o caso da passagem aérea, existe também esse direito de arrependimento, independente do site que eu comprei, não necessariamente seja 123 milhas ou qualquer outro. Mas comprei a passagem, depois eu penso, caramba, não queria. Eu tenho o direito de me arrepender ou nesse caso é diferente porque eu estou contratando um serviço e não comprando um produto? Não, o direito do consumidor, né, o consumidor ele tem o direito de se arrepender da compra, que é um prazo de reflexão que o código estabelece, prazo de 7 dias a partir da compra ou do recebimento do produto. Então, ele não é somente para produtos, mas também para serviços. Qualquer consumidor que efetue uma compra fora do estabelecimento comercial, né, notadamente na internet, ele tem um prazo de reflexão, que é o direito de arrependimento, contado de 7 dias. Justamente quando for no caso de produto, por ele não ter, né, acesso àquele produto, às dimensões, à cor, então ele pode se arrepender ao receber o produto, simplesmente não gostar do que adquiriu, do que recebeu e fazer devolução. E nessa devolução ele vai ter direito ao que pagou, né, atualizar monetariamente e também, porventura, um frete, se ele tiver pago pelo frete. E o mesmo ocorre nos casos de contratação de serviço. Ele tem um período de 7 dias para se arrepender daquela compra. Perfeito. Doutor, quero agradecer muito a presença do senhor aqui, extremamente esclarecedora a nossa entrevista. Acho que é algo que deve ser pontuado. Esse serviço Promo da 123 milhas era um serviço que é um serviço, né? Que deixou de ser prestado, né? Mas ainda existe a necessidade de ser cumprida a obrigação. Então é um serviço que realmente tem uma adesão muito grande por parte da população, mas tem vários amigos que tinham passagens compradas dentro desse pacote promocional. Então a gente precisa trazer todos os fatos à luz para que o público saiba quais são os seus direitos. Agradeço demais a sua presença aqui. Agradeço, obrigado. É isso. Excelente dia, excelente semana.